porque, acima de tudo, né, o Toguro é um empreendedor e hoje deu certo, e hoje ele tem toda a autoridade para poder falar o que ele falou. E o Kaique colocou na realidade da vida dele e pensou, cara, vai dar merda. Quanto tempo ele vai levar, depois que decidiu mudar da Men's Physique para ir para Classic, para poder bater os grandes nomes que estão aqui? Ele tem que fazer uma adaptação diferente no físico. O cara que se sacar a camiseta e andar aqui nos Estados Unidos ou lá em qualquer lugar, todo mundo vai falar assim, caraca, ele é maior que o Samson Daura? Eu queria te fazer uma pergunta que eu não fiz na última live, mas essa semana teve alguns cortes aí, e eu sei que você é um cara, que você treinou o Kaique, e o Sim. Kaique teve com você lá, e na época que você treinou o Kaique, quem te conhecia sabia da tua autoridade, mas existia uma parcela, né, da garotada, do pessoal mais jovem que não sabia quem era o Edson, que começou a questionar quem é esse cara. Porque parece que treinador é só o da moda, né? Então o pessoal não fazia ideia. E surgiu umas informações essa semana, porque o Kaique está muito tempo sem competir. Ele sobe para a Classic, né? Ele compete na Classic, depois ele nunca mais competiu. E agora parece que ele está entrando nessa debandada de atletas que estão realmente parando para fazer outra coisa. Ou para vender a sua imagem na mídia, né, para ganhar muito mais dinheiro. Teve até um corte, a gente já comentou isso aqui, do Toguro falando para ele que era muito melhor ele pegar o carisma dele, investir nisso, no físico e ganhar dinheiro com a mídia do que ele ser atleta, entendeu? E eu queria saber de você o seguinte, como que você enxerga isso? Porque você treinou o Kaique, sabe do potencial dele. Como é que você enxerga esses atletas deixando de serem atletas para serem influenciadores apenas? Olha, o que eu entendo e o que eu vejo, né, já fora do bodybuilding, mas engrenado 100% dentro do fitness, tudo tem um preço. Então esse negócio eu acho que acontece mais no Brasil, a mentalidade, porque a mentalidade de uma pessoa que não tem a visão de empreendedorismo, ele tem essa visão. Ah, o cara só quer ganhar o meu dinheiro. Não, cara, é o seu valor. Cada um tem o seu valor. Entende? Aí você para analisar, que foi uma análise que eu fiz quando eu vim para os Estados Unidos, depois que me tornei profissional, e eu parei para analisar e comecei a ver como funcionava realmente, dançava todo o sistema. Aí eu pensei assim, eu falei, cara, eu treinei 12 anos para me tornar um profissional. Agora, quanto tempo mais eu vou precisar entrar nessa dança para poder ter o meu espaço, para poder me destacar como profissional? Porque existe uma linha, né? Existe uma escolha ali de atrás. É lógico, se você entrar numa melhor performance, como é o caso de vários brasileiros saindo do Brasil e competindo aqui, conseguiu o respaldo, tudo, acontece, né? Obviamente com grande talento, não tem como eles fecharem a cara. Mas, para você poder, no caso, né, como foi colocado o caso do Kaique, quanto tempo ele vai levar, depois que decidiu mudar da Men's Physique para ir para Classic, para poder bater os grandes nomes que estão aqui? Ele tem que fazer uma adaptação diferente no físico. Então, quanto mais tempo eu vou precisar colocar o meu sistema fisiológico, a minha qualidade de vida, a minha saúde em risco para poder chegar lá. Então chega uma hora que é igual você falou, quando ele vai chegando a certa idade, o amadurecimento bate de uma forma diferente, você começa a enxergar de uma forma muito mais ampla as coisas que estão ao teu redor, e você para e pensa assim, cara, eu tô vendo isso de um empreendedor, porque acima de tudo, né, o Toguro é um empreendedor e hoje deu certo, e hoje ele tem toda a autoridade para poder falar o que ele falou. Então assim, eu acho que o Kaique colocou na realidade da vida dele e pensou, cara, vai dar merda. E eu não sei se eu vou conseguir bater lá. Entende? Então por que eu não começo a usar exatamente isso? Porque ele é impressionante, velho. O Kaique, se sacar a camiseta e andar aqui nos Estados Unidos ou lá em qualquer lugar, todo mundo vai falar assim, caraca, ele é maior que o Samson Daura? Não. Mas ele é um físico que todo mundo vai olhar e falar assim, caralho, velho, que físico legal. bonito, Me dá as rapaz dicas aí que eu bonito. faço. Exato. Se eu levar esse meu físico para uma direção que seja Artística, produtiva, né, artística, que seja rentável, não só para mim, mas que eu consiga influenciar várias outras pessoas a terem um físico legal, que não demora muito, a gente sabe disso. Com tantas variações de treinamentos que existem hoje, enfim, a sobrecarga é a base de tudo. Eu consigo fazer um cara conseguir ter um físico legal e ele vai ficar contente. Entende? Eu vou conseguir representar muito mais para ele. Então, esses atletas que atingem esse ponto, eles começam a pensar exatamente isso que eu tenho que pensar. Pô, mas até quando eu vou ter que me matar para poder ter um salário legal? Verdade. Porque assim, na minha cabeça eu pensava assim, cara, o dia que eu perder o patrocínio, fudeu. Né? Ele paga todas as minhas contas, eu tenho isso, aquilo, estou investindo, consegui montar 2 academias, legal, tal. Mas e aí?
Como é que eu vou conseguir seguir minha vida daqui para frente? Eu tenho que pensar nisso. Eu não posso só pensar e viver a realidade hoje dos 20 anos, dos 30 anos. Eu tenho que pensar lá na frente. Entende? Então, se eu conseguir fazer uma carreira de sucesso hoje, onde eu consigo o meu valor, eu vou conseguir ter um sucesso. Pressionar uma entidade hoje que quer só tirar de mim, ela não está do meu lado. E aí, né, só completando a ideia do Alessandro, de falar, mas aí vem a empresa de black market que vai lá e oferece mais dinheiro para você fazer. Quem tem que fazer isso é a entidade, para não dar força para o black market ganhar a força do atleta. Porque hoje, se for analisar, o black market está pagando o trabalho e a dedicação do atleta muito mais do que a própria federação. Então hoje, eu acho que o Kaique deve ter parado, eu não sei se é isso que ele vai fazer ainda, ele não deixou muito claro, mas pela fala dele, né? Já faz um tempo que eu não converso com o Kaique, dá-se a entender que essa é uma característica que vai acontecer daqui para frente, de outros atletas. Uma tendência, né? É uma tendência. Eu acho que é uma tendência deles analisarem. Que eu hoje, eu vou falar para vocês, hoje vocês não precisam de empresa de suplemento, vocês não precisam de NPC, vocês não precisam de FB League para poder ter sucesso e ganhar dinheiro. Hoje eu ganho 3 vezes mais do que eu ganhava quando era patrocinado. Eu não dependo do bodybuilding. Eu dependo da minha capacidade profissional, de tudo que eu aprendi durante os anos, do que eu estudei, e eu levo isso para uma indústria que é 400, 500 vezes maior do que o bodybuilding. Porque enquanto tem neguinho brigando aí com técnica de treino, velho, tem um monte de gente dentro da academia treinando e que não tá nem aí pra essa briga que tá acontecendo aí também, né? Convenhamos. E o cara tá conseguindo ter um sucesso, tem muito influenciador se tornando multimilionário, sem colocar risco em vida e sem ter que ficar ganhando migalha de entidade que não tá nem aí pra vocês. Essa é a realidade, cara. Inclusive, então, você falou de métodos de treino, de técnicas de treino, teve muito corte na sua época com o Kaique, desses caras que fazem react, né? Para pegar o hype dos outros, no caso, o Kaique associado a você, para fazer vídeo, comentando da maneira como você estava treinando, da técnica utilizada, né, no período em que você treinou o Kaique, fazendo react, que na verdade, para falar mal, né? Que para falar bem não adianta, que não engaja. Quando você pega algo para falar bem, vocês sabem disso, não viraliza, né? Principalmente aqui no Brasil. No Brasil, você tem que denegrir o outro, você tem que falar mal, você tem que xingar a mãe para o negócio viralizar. Se você fizer um conteúdo falando de um conteúdo que, na maioria deles, eles não têm conteúdo para mostrar, eles falam do conteúdo dos outros. Então, se você pegar um influenciador falando do seu conteúdo, pode ter certeza que, na maioria dos casos, ele vai estar tentando falar mal. Principalmente esses pequenos produtores que querem alcançar um hype, né? Como teve há pouco tempo atrás aí um cara que fez uns reacts do Cariani, levou processo, entendeu? Aí chegou lá, viu que realmente ficou numa saia justa, mas é aquela coisa, na hora de fazer o vídeo, para viralizar e para trazer o alcance, ele não mede, entendeu? As consequências do processo, e aí sai falando o que quer falar. E aí existe uma grande preocupação com relação a isso, entendeu? E o outro problema só para finalizar essa parte, o outro problema também que acontece é que eles sabem que existe uma demanda do algoritmo de valorizar aquilo que está sendo visto. Então, você faz um conteúdo sério, não é o que as pessoas estão procurando, o conteúdo não engaja, não viraliza. Vai viralizar o quê? A idiotice, a babaquice, a treta, o fulano falando de Beltrano, e é isso que acontece, entendeu? Sabe como eu vejo isso, o Alessandro, o Samuel, Renato? Eu vejo isso como efeito Opagangsta. Sabe aquele... O coreano lá, Opa Gangsta. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí na era do Opa Gangsta e daqui a pouco vai desaparecer, velho. É exatamente isso que você falou. O cara não tem audiência, ou o cara quer aumentar a audiência dele, ele pega um cara que na época tava hypado, né? O Kaique tava muito hypado na época, então eu acabei entrando dentro desse hype, já assim, sabendo que iam jogar pedra, né? No começo até eu nem incomodei tanto, mas depois foi tantos caras que não tem propriedade nenhuma falando merda, e eu até acabei, né, indo lá na página do Caio lá e fui lá falar um pouquinho a respeito. Mas, cara, técnica de treinamento, não sei se vocês acompanham ou estudaram. O cara que eu estudei e conheci muito sobre o treinamento dele foi o John Defendis. John Defendis. Sabe John Defendis? Sei quem é. Se a gente colocar aluno do Steve Michalek, não é isso? Exato. O cara que fazia mais de
de 100 séries, 140 séries já chegou a fazer. Não, mas tinha um puta físico também, né? Puta físico. Puta físico. Aí aparece hoje o efeito Opagangstar e neguinho querendo dar palpite, explicar papo não sei das quantas. Mami. Mami, qualquer merda dessa. Cara,